da Operação Lava Jato, do ministro juiz Moro, do T-Intercept, para chamar a atenção de vocês para um assunto que quase ninguém toca nesse assunto, quase ninguém acha isso relevante, e que ele é de suma importância. Talvez ele seja a coisa mais importante desses três pilares, do juiz Moro, da Lava Jato e do T-Intercept. Foi divulgada uma pesquisa do PISA. O PISA é que avalia a qualidade de ensino público dos países do mundo, de todos os países. Então foi feita uma pesquisa em 40 países do mundo e o Brasil se encontra em penúltimo lugar. O Brasil só perde para a Indonésia em educação pública. E educação, ela é a principal arma para o aprisionamento mental. Porque você olha e fala assim, nossa, o país do Brasil é um excelente país. Nós temos as maiores reservas de água potável do mundo. Nós temos as maiores reservas de minério do mundo, entre ferro, níquel, nióbio, diamante, ouro, petróleo, pré-sal e água potável. Porém, o Brasil é um país subdesenvolvido. O Brasil é um país de completa ignorância, infelizmente. 95% da população brasileira são de pessoas semi-analfabetas. Porém, isso é altamente programável. Isso é programado pelo sistema. Você não pense que o aluno de ensino fundamental e médio, que ele está sem merenda por um simples acaso, porque não é por um simples acaso. Ele está sem merenda justamente para ele não ter um desenvolvimento mental equivalente ao filho de bacana que mora na Zona Sul e desde pequeno recebe a melhor educação. Não pense que o filho do pobre recebe a penúltima pior educação por um acaso, num país tão rico em adversidade. Não pense que é por um simples acaso. Isso é programado para que o povo seja mantido na inércia. E esse povo não se revolte contra o sistema. Não pense que o povo estuda em escola caindo aos pedaços com os professores. Infelizmente, a maioria deles, que mais que tenha esforço em ensinar, não recebe um treinamento adequado para ensinar com qualidade. Por mais que esses professores tenham competência para ensinar, o que eles não têm é um treinamento adequado para tal situação e nem uma infraestrutura que permita que esse professor dê o ensino de qualidade para seu filho. Mas tudo isso é programado pela elite para manter o pobre ignorante, para que esse pobre não se rebele contra o sistema. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu quero dizer sobre a Lava Jato. Há cerca de 120 anos atrás acabou a escravidão aqui no Brasil. Na época da escravidão, tinha-se uma comunidade de escravos muito grande no Brasil. O Brasil foi feito em cima de trabalho escravo. E esses escravos, que eram mantidos ali pelos senhores do engenho, os reis da época, eles eram mantidos em situações muitas vezes precárias. Eram escravos. Eles não eram tratados com respeito. E eram em grande número de escravos. E tinham comunidades de escravos. Tinham pai, filho, neto, marido, mulher, casal, namorados, sendo feitos de escravos. Muitos deles trazidos da África para o Brasil, nos navios negreiros. E eles eram mantidos como escravo aqui no Brasil, trabalhando em lugares subhumanos, fazendo açúcar, arando terra, senhores do engenho. Aí você se pergunta, mas por que essa grande população de escravos, eles não se rebelavam contra o sistema, contra os senhores do engenho? Aí que está a grande sacada. A grande sacada que os senhores do engenho fizeram na época foram não oferecer educação para aquela população de escravos. Porque quando você não oferece educação, quando você não oferece conhecimento, você manipula essa pessoa para onde você quiser. O que você quiser, essa pessoa vai fazer para você. Logo, ela não tem conhecimento para reagir. Ela não tem argumento para debater. Ela não tem educação. É privado a educação do escravo. Poucos e pequenos grupos que se revoltavam contra o sistema.
Como se fazem hoje pequenas greves, pequenos protestos. É igualzinho. A ideia sempre foi manter o escravo na profunda ignorância, para que ele não se revoltasse contra o sistema. Porque se o povo, se os escravos se revoltar contra o sistema, a gente vira essa mesa de uma hora para outra, de um dia para o outro. Porque nós somos a população em grande número e o sistema ele é pequeno. Fica em Brasília, o sistema é pequeno. Só que o povo é mantido numa total ignorância, para que não se revolte contra esse sistema. E na época da escravidão, como exemplo, os senhores do engenho trabalhavam com o psicológico dos escravos. Então eles mantinham aquele povo em total ignorância, em subempregos, em lugares subhumanos, vivendo dentro de chiqueiro de porco. Era ali que a comunidade dos escravos viviam na época. E os filhos dos escravos nasciam naquela situação de extrema pobreza, de escravidão. E aquelas crianças, quando cresciam, adolescente, adulto jovem, eles achavam que aquela situação que eles se encontravam era o normal. Aquilo para eles era um mundo perfeito, era um mundo normal. Nós devemos o que nós temos, o que nós comemos como lavagem, nós devemos agradecer aos senhores do engenho. Porque graças a eles, nós temos essa lavagem para comer. Então, eles eram mantidos ali devido à ignorância. Porque se eles se revoltassem em massa, eles viravam a mesa, eles viravam o jogo. Vou te dar um outro exemplo. Na época dos judeus, que os judeus foram levados ao Holocausto, muitos deles eram privados de educação, não recebiam educação. Então eles eram facilmente manipulados e eram levados para o campo de concentração, achando que lá iriam receber o que era de direito deles, quando na verdade eles estavam sendo levados para ser mortos. É exatamente o que fazem com o povo brasileiro hoje em dia. Hoje em dia, eu não quero dizer hoje, 2019. Eu quero dizer ao longo da história, até chegar hoje. Deu exemplo da escravidão, que era aqui, em nosso país. O Brasil foi feito em cima de mão de obra escrava. E é essa mesma lógica, é esse mesmo modo operante que é usado até hoje. Tá aí o ranking mostrou, o Brasil é o penúltimo colocado em educação pública. Não acreditem que isso é um acaso, isso é proposital. O pobre, ele é sabotado. Quando você vê um juiz, um magistrado, se ter ascensão na vida, não pense que ele está ali por mérito, por mero mérito. Não, ele está ali porque ele foi um privilegiado, do qual o sistema privilegiou a ele, e não a você, não a camada mais pobre da sociedade. Dito esses dois exemplos, a Lava Jato, que começou em 2014, ela gerou e contribuiu para desemprego em massa. Ah, João, mas você, ao contrário de combater a corrupção, pelo contrário, a corrupção deve ser combatida. Aliás, a corrupção, junto com a má gestão, é um dos piores maus que tem na gestão pública, na nossa política. É a corrupção e a má gestão, que a gente elege, o povo elege pessoas despreparadas para serem político, para fazer leis, para ser executivo. O povo elege mal. Contudo, ainda tem a corrupção, que é um outro câncer que destrói o país. Porém, isso tudo é programado para manter o povo na ignorância. De novo, não pense que aquele coleginho que falta água, falta merenda, falta professor, falta material didático, falta infraestrutura, ele está nessa situação por um acaso. Nada é por acaso. Isso é sabotado. O pobre no Brasil, ele é sabotado desde a educação
até quando fica na fila do SUS esperando ser atendido e morre antes de ser atendido. Uma cirurgia no sistema público de saúde demora-se 10, 20 anos e a pessoa morre antes de receber o atendimento. Não pense que isso é um acaso, está faltando médico. Está faltando médico porque foi programado faltar médico para aquele pobre morrer. Simplesmente isso. A resposta é essa. Entra nesse bolo todo a diminuição populacional de pobre, é lógico, né? Não é diminuição de população rica. Até porque o rico é diminuta. É menos de 5% da população rica aqui no Brasil. São 6 famílias ricas aqui no país. O resto são subservientes, como o pobre. Logo no começo da Operação Lava Jato, em 2015 para 2016, que a Operação Lava Jato começou em 2014. Em 2015 para 2016, a Operação Lava Jato já tinha contribuído para o fechamento de 51 milhões de empresas. Foram fechadas devido à Operação Lava Jato. Naquele mesmo ano, já se sabia que já tinha gerado 2 milhões de pessoas desempregadas devido à Operação Lava Jato. Hoje, esse número já aumentou. São cerca de 4 milhões de desempregos diretos, fora os indiretos. A maioria dele nas empresas que mexiam com gás e petróleo e gás. O principal alvo da Operação Lava Jato nunca foi corrupção. A corrupção foi secundária, foi um efeito colateral. A principal intenção da Operação Lava Jato foi um projeto de poder político, tanto que o principal juiz da Operação Lava Jato virou ministro da Justiça e hoje encontra-se envolvido em um grande escândalo de trocas de mensagem vindo a público pelo site The Intercept. Então, pessoal, pense nesse assunto, mas pense com carinho e veja que o povo brasileiro, que é o principal prejudicado da Operação Lava Jato, veja direitinho se os